Quando a gente pensa na Grécia Antiga, logo vem à cabeça filosofia ocidental, democracia, certo? Mas por trás dessa história que a gente conhece de grandes ideias, de debates na praça pública, tem uma outra parte. Uma metade inteira da história, que foi, na verdade, vivida no mais absoluto silêncio. Então, para entender de verdade o que foi a Grécia Antiga, a gente precisa olhar para essas duas realidades, que aconteciam ao mesmo tempo, lado a lado. De um lado, você tem o mundo das ideias, da filosofia, e do outro, um mundo de um silêncio profundo, um silêncio que foi imposto. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo. A história grega é, em sua maioria, silenciosa sobre suas mulheres. Devemos encontrá-las em seu confinamento. Essa é a chave para a gente. A história delas não está lá fora, nas praças públicas. Está dentro de casa, nos espaços privados onde elas foram obrigadas a viver. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. E para começar, a gente tem que falar de Platão, uma figura, assim, central em todo o pensamento ocidental. Foi ele quem lançou a ideia de que a realidade de verdade, a realidade mesmo, está além do que os nossos sentidos conseguem perceber. E aqui está o ponto fundamental do pensamento dele. Para Platão, a realidade é dividida em duas. Pensa assim, de um lado a gente tem um mundo sensível. É um mundo físico, esse que a gente toca, vê, sente. Só que ele é imperfeito, ele muda o tempo todo, é temporário. Para Platão, isso aqui é só um mundo da opinião, da doxa. Agora, do outro lado, existe um mundo inteligível. Esse sim é o mundo da razão, do intelecto. Ele é perfeito, eterno, não muda nunca. É lá que está o verdadeiro conhecimento, a episteme. E o mais legal é que Platão não só falou que esses dois mundos existiam, ele desenhou um mapa para a gente chegar no conhecimento verdadeiro. É a famosa linha dividida. Pensa numa escada, numa subida. A gente começa lá embaixo, no mundo visível, olhando para sombras, para imagens. É o nível mais baixo de todos. Daí a gente sobe um degrau e passa a acreditar nos objetos físicos que causam essas sombras. Depois, o grande salto. A gente entra no mundo inteligível, usando raciocínio. E no topo, o prêmio final, a compreensão pura das verdades universais, tudo iluminado pela grande ideia do bem. E para ilustrar essa jornada toda, Platão criou a que talvez seja a metáfora mais famosa da história da filosofia, a alegoria da caverna. Uma história, nossa, poderosíssima sobre o que é ser humano e sobre como é difícil sair da ignorância e encontrar a luz. Vamos entrar nessa caverna juntos. Imagina só, primeiro, os prisioneiros. Basicamente a humanidade toda acorrentada olhando para uma parede. Eles acham que as sombras projetadas ali são a única realidade que existe. Essas sombras, claro, são as ilusões do nosso mundo sensível. Mas aí, um deles consegue se libertar. É o filósofo. Ele começa uma subida, que é difícil, é dolorosa, em direção à luz. E lá fora, o que ele encontra? O sol. O sol é a verdade absoluta, a ideia do bem, que ilumina tudo. É a jornada completa, da escuridão da opinião para a luz da verdade. E o mais incrível é como essa história, de milênios atrás, parece que foi escrita ontem. É só a gente pensar nas nossas sombras de hoje em dia. O feed infinito das redes sociais, por exemplo, não é a mesma coisa? A gente pode, muito facilmente, virar prisioneiro disso, achando que aquelas imagens que passam rápido na tela são a realidade, e acabamos nos distraindo de buscar um conhecimento que seja, sabe, mais profundo. Tudo isso é fascinante, mas leva a gente a uma pergunta crucial. Lá na Grécia Antiga, quem é que podia de fato sair dessa caverna? Pois é, essa jornada para fora da caverna, esse caminho do conhecimento, tem um nome. É a dialética ascendente. É literalmente um caminho para cima, um caminho intelectual em direção à sabedoria e à verdade. E o ponto máximo dessa jornada, o topo da montanha, digamos assim, é a escada de Diótima. É uma ideia belíssima. É uma subida que começa com algo bem concreto, o amor pela beleza de uma pessoa. Mas daí, esse amor evolui. A pessoa passa a amar a beleza das ideias, do conhecimento. E no último degrau, ela chega a contemplar a beleza em si, a forma pura da beleza. Esse era o caminho do filósofo. Ok, agora a gente vai fazer uma virada brusca. Vamos deixar esse mundo das ideias, da praça pública, que os gregos chamavam de polis, e vamos entrar num outro universo, o mundo privado, fechado da casa grega, a oikia. E esses dois lugares eram o oposto um do outro. Se a polis era o lugar da liberdade, da igualdade, pelo menos para os cidadãos, a oikia era o reino da necessidade, da sobrevivência, da sujeição, da desigualdade total. Era, em essência, o espaço do confinamento. E quem mandava nesse reino?
No centro de tudo, na Alqueia, estava a figura do pater familias, o chefe da família. A autoridade dele era absoluta. Pensa bem, ele tinha poder de déspota sobre os escravos, poder marital sobre a esposa e poder paternal sobre os filhos. Era uma estrutura de controle assim total. Agora, vamos dar um zoom. Vamos focar em Atenas. Justamente o lugar que a gente celebra como o berço da democracia. É lá que a gente vai ver o papel no mínimo paradoxal e totalmente subordinado das mulheres. Esquece a ideia de casamento por amor ou como uma união de iguais. Em Atenas, o casamento era um contrato. Ponto. Era literalmente a transferência de uma mulher da autoridade do pai para a autoridade do marido. E, claro, um acordo feito sem que ela tivesse voz nenhuma na decisão. E qual é o objetivo principal desse contrato? Uma coisa: produzir cidadãos legítimos. A função número 1 da mulher na sociedade ateniense era gerar herdeiros homens. Para quê? Para continuar a linhagem da família, da Wíquia, e, por tabela, para garantir o futuro da cidade, da polis. E é aqui que o paradoxo fica escancarado. Pensa comigo, as mulheres eram a peça fundamental para criar os cidadãos, mas elas mesmas eram totalmente excluídas de ser cidadãs. Elas não podiam votar, não podiam ter cargos públicos, não podiam nem sequer participar de um julgamento, ter propriedades ou andar livremente pela cidade. Elas eram basicamente o meio para um fim, mas nunca o fim em si. Então, tá na hora de juntar as duas pontas dessa história. De um lado, a gente tem a busca nobre, filosófica de Platão, e do outro, a realidade nua e crua da vida das mulheres. Vamos colocar lado a lado. De um lado, o mundo do filósofo, uma jornada para cima, para fora da caverna, em busca da luz, da verdade. Do outro, o mundo da mulher, uma vida para dentro, confinada na oiquia, servindo às necessidades da família e do Estado, mas sem liberdade nenhuma. Enquanto uma parte da sociedade era incentivada a buscar a iluminação, a outra metade era mantida na base, como uma fundação essencial, mas completamente invisível. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta que fica no ar. Se a busca pela vida boa, pela ideia do bem de Platão, depende da exclusão de metade da humanidade, então o que realmente significa viver uma vida boa? É uma questão que nasceu lá na Grécia Antiga, mas que com certeza ecoa até hoje.